Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos um pouco sobre a detecção de picos e vales em séries temporais. Bom, os picos e vales em séries temporais, eles estão relacionados a pontos de máximo e mínimos locais em uma série, né? Então, a partir de uma série temporal, você consegue localizar esses pontos de máximo e mínimo. É claro que o que é ponto de máximo e mínimo, né, pode ser relativo dependendo, né, de uma janela, né, ou seja, de uma quantidade de amostras que você considere nessa detecção. Porque você pode ter vários picos e vários vales dependendo de uma certa consideração particular, né, para uma série ou outra, né. É, Nós veremos a seguir como que a gente pode fazer essa detecção de picos e vales utilizando um método bastante simples, né, que vai avaliar amostras por amostras, né? Então, por que eu gostaria de detectar os picos e os vales? Então, uma das utilidades, né, eu cito alguns exemplos aqui. Por exemplo, você poderia fazer antecipação de queda de títulos no mercado financeiro, por exemplo, né? Uma vez que você tenha feito essa pré-detecção de picos e vales, você poderia estar passando essas informações para um algoritmo de aprendizado de máquina, por exemplo, e ele seria capaz de prever os próximos picos e vales, né? Você poderia estar utilizando aí algum algoritmo que faça extrapolação de série temporal, né, que faça essas predições futuras, né, como esses métodos ARIMA ou mesmo os métodos que utilizam as técnicas de Deep Learning, né. Outra utilidade, né, poderia ser na detecção de anomalias, né, onde esses picos e vales poderiam ser informações anômalas nos seus sinais temporais, tá? Se você tem um sinal que ele é mais constante em certos períodos, por exemplo. Outra aplicação seria na estimação de taxas, né, de sinais biométricos. Um exemplo que é bastante utilizado é o eletrocardiograma, né, onde os picos, né, eles estão relacionados à atividade ventricular do coração, né? Então é muito importante essa detecção. E a partir dessa detecção, você consegue calcular taxas de batimentos cardíacos, por exemplo, né? Ou também é verificação de quedas ou aumento de demandas de certos produtos, né? Falando aí mais da parte do comércio. Então tá, como que funciona essa detecção de picos e vales? Antes de explicar propriamente o método que é utilizado, que na verdade é muito simples, né? Eu quero mostrar aqui as bibliotecas que estão sendo utilizadas, né? NumPy, Matplotlib para mostrar apenas os gráficos, né? Mas a biblioteca principal é essa aqui, o FindPix, né? Essa biblioteca, você pode acessar ela através desse link, tá? Lá você vai ter mais informações. Nesse vídeo tutorial, estou utilizando apenas essa função, né? FindPix, tá? Por quê? Ela tem, nessa biblioteca você tem outras funções para detecção de picos, tá? Só que essa função aqui ela é muito mais simples de entendimento. Então por isso eu preferi escolher essa para a gente tratar nesse vídeo tutorial, tá? Primeiramente vou carregar uma série temporal. Essa série, né, a gente não está muito preocupado aqui com os valores propriamente ditos, né? Mas ela tem os valores de preço de gasolina num certo período de tempo. Nota que eu nem estou preocupado aqui em colocar os anos, tá? Só estou colocando a amostra e a amplitude dessas amostras. Porque não importa muito para a gente aqui esse período, tá? A gente só quer saber dos picos e vales, né? Como a gente vai fazer essa detecção. Então estou carregando a série temporal aqui, né? Eu já havia carregado o arquivo anteriormente, tá? E plotei minha série, né? Então essa é a minha série. Ok, então quero detectar os picos e vales, né? Como eu disse, há uma certa ambiguidade em relação a isso, né? Por exemplo, eu poderia considerar isso aqui como um pico, né? Isso aqui também, isso, né? O que eu vou considerar, afinal, como pico e vale? É claro que, de uma forma geral, né? Eu sei que isso aqui seria um pico, né? Isso aqui seria um pico, tá? Só que se eu desse um zoom nesse sinal, eu veria que aqui eu tenho vários pontos de máximo, né? Então, o que eu consideraria exatamente como um pico, né? Então, para isso, eu vou precisar definir algumas constantes, né? Por exemplo, a partir de qual que seria a distância, por exemplo, entre um pico e outro, né?
Alguns algoritmos fazem essa distinção. Esse que eu estou apresentando aqui não faz exatamente essa distinção. O que ele olha é o seguinte: quantas amostras eu vou considerar à frente, né, para determinar se é um pico ou não. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: bom, eu parei nessa amostra, eu estou verificando ela, né? Imagina que eu estou aqui. Eu olho tantas amostras para frente, N amostras para frente. Bom, essas N amostras para frente, algumas delas é maior do que essa onde eu estou parado? Bom, se não, né, então vou considerar isso um pico, né, e continuo fazendo a análise. Então, eu considero amostra por amostra e faço essa avaliação. Começaria aqui no início do sinal, né? Então, vou avaliar, bom, as amostras posteriores, né, N amostras posteriores, são maiores ou menores dessa que eu estou aqui exatamente? Bom, são maiores, né? Então, obviamente, isso aqui não vai ser um pico, poderia ser um vale. Então, continuo fazendo essa amostra. Quando eu chegar numa amostra aqui que é um pico de fato, eu vou olhar N amostras à frente e vou verificar que nenhuma dessas N amostras é maior do que aquela que eu estou observando. Então, esse é um pico, né? Bem simples. Eu continuo fazendo essa amostra até chegar num vale. No vale eu vou observar o seguinte: as N amostras que estão à frente são maiores, são menores, digo, né? No caso do vale você avalia se elas são menores. Elas são menores do que essa amostra atual? Bom, elas não são menores, né? Então esse seria um vale. E assim você vai amostra por amostra, tá? Então vamos ver como é que esse método funciona. Basta chamar ele, tá? Você invoca ele com o próprio nome que eu importei aqui, né? Utilizando o próprio nome, vou passar um método, né? O método é esse, tá? Tem um outro método que está relacionado à topologia, que está nessa mesma biblioteca, né? A gente não vai abordar ele aqui nesse vídeo, tá? Look-ahead é o que? Está relacionado a essa quantidade de amostras que você vai olhar à frente, né? Para determinar se aquele pico que você encontrou é um pico real, né? Ou seja, quantas amostras eu vou olhar. Esse número, para você bem entender ele, basta fazer a seguinte comparação. Quanto maior esse número, né, que por sinal o padrão dele é 200, quanto maior esse número, menos picos e vales você vai detectar, tá? Quanto menor, mais picos e vales você detecta. Por quê? Como eu disse anteriormente, o que você está fazendo é olhando uma certa quantidade de amostras para frente ou para trás e verificando se elas são maiores ou menores, né? Dependendo do que, se você está querendo detectar um pico ou um vale, tá? Bom, então basta invocar essa função, ela vai retornar um objeto, tá? Estou chamando aqui de FP, poderia ser qualquer outro nome, né? Aí você faz o que? Você ajusta, né? Você chama um método fit desse objeto, tá? E passa a sua série. No caso, a minha série temporal aqui, que é um array, né? Passo a minha série, ele vai retornar um data frame do pandas, tá? Aqui em results. Isso aqui é um data frame do pandas. Na verdade é uma lista, né? Mas dentro dessa lista tem um data frame do pandas, tá? E ele também tem essa função plot, esse objeto FP dessa classe, né? FindPix, tá? Você tem o objeto plot. Objeto não, método plot, digo, né? Então esse é o resultado, ó, que bacana. Ele, além de detectar os picos e vales, né, sendo que aqui os picos estão marcados com X e os vales com um círculo vermelho, com um círculo laranja, digo. Ele também colore, né, a distância entre dois vales. Ó. Então veja aqui, ó, esse período da série temporal, né, ou esse trecho da série temporal, está colorido de verde, né? Então entre dois vales você tem um pico aqui, ó, tá? Sempre entre dois vales você vai ter um pico, né? Óbvio, né? Então aqui também ó, você tem um outro trecho, né? Aqui um outro. Ó. Note o seguinte, se eu diminuir look-ahead, que é a quantidade de amostras que eu estou olhando à frente, né? Para saber se... para fazer essa comparação, né? Só um momento, deixa eu carregar novamente a série aqui. Então vejam só, olha, agora eu tenho mais picos, né? Ó, detectei mais um pico aqui, mais um aqui, outro aqui, né? Que na verdade são picos, né? De uma forma geral. Agora o que eu quero considerar pico ou não, aí é, como eu disse, né? É relativo e vai depender da sua aplicação, né?
Então você pode vir aqui e ajustar esse valor. Não, eu não quero que ele detecte tantos picos assim. Então você passa um valor maior, tá? É bem simples. O legal dessa biblioteca é que ela tem poucos parâmetros, né? Então você não precisa ficar fazendo muito ajuste de parâmetros. Bom, utilizando 20 amostras, né, que eu vou olhar para frente ou para trás, lembrando, né, o quê? Que essa quantidade de amostras também vai depender da taxa de amostragem do seu sinal, né? Você tem uma taxa de amostragem muito alta, né? Então, claro que você vai ter que usar um número bem maior, tá? Então, usando 20, eu tenho algo semelhante, né? Aquele que eu tive usando 10, 5, né? Vou botar para 5 aqui. Eu tenho mais vales e mais picos, né? Bom, então essa ideia, né? Eu acho que qualquer um concordaria, né? Que esse seria um pico, esse seria o vale e esse seria o vale. Bom, aqui eu tenho um pico, né? Bom, mas ele não detectou utilizando 5. Eu teria que vir aqui e diminuir, né? Até achar um valor que ele detecte. Ó, já detectou utilizando o look ahead igual a 2, né? Ou seja, a quantidade de amostras que eu estou olhando para frente, tá? Embora, né, essa biblioteca ela já tenha a função plot, eu particularmente não gostei muito, né, dessa forma desse gráfico, né? Então, eu proponho aqui a gente fazer um gráfico personalizado, tá? Que a gente vai fazer a seguir. Antes, né, vamos analisar esse data frame results para a gente entender como que os resultados são retornados, tá? Então aqui eu tenho o data frame results. Veja que ele tem as colunas, ó, x, y, né? Seria o eixo, os valores do eixo x, os valores do eixo y, tá? E ele tem aqui lab x. Esse lab x ele significa o seguinte: observe, ó, que todas as primeiras amostras elas são iguais a 1, tá? Tem outras aqui igual a 28. Ela está relacionada a essas cores, tá? Deixa eu só ampliar aqui para aumentar a quantidade. Ó, veja só. Então, ó, ela é 1 até... Vamos ver, até aqui, né? Até essa amostra 42, tá? Então, a partir da amostra 42, ela é 2. Se a gente observar aqui, é exatamente isso. Então, esse setor verde, esse trecho verde, ele está com valor 1 aqui, tá? Bom, o trecho já de outra cor, né, está com valor 2. Então, esses números que estão na coluna LabX estão relacionados a essas cores, tá? São esses trechos entre dois vales. Ó. Nota que aqui eu tenho um vale, né? Então, essa primeira amostra ele considerou um vale. Vale igual a true, não é um pico, né? Então, ele vai ser um pico aonde? Aqui, ó. Na amostra 4, né? Ele está considerando um pico. Então, seria essa aqui. Amostra 4 é um pico. E o próximo vale vai estar lá na amostra... Ó, o próximo vale está na amostra 42, que já é quando ele troca de cor, né? Porque a partir dele eu tenho um outro segmento, né? Que é quando ele troca de cor aqui, ó. Então tem um outro segmento de outra cor. Então é bem simples, né? A saída, né? Tem os valores de x, os valores de y. Essa coluna lá BX está relacionada às cores, né? Ou aos trechos entre dois vales. Eu tenho outra coluna que vai informar se aquela amostra é um vale ou se ela é um pico, tá? Então, como eu disse, a gente vai fazer aqui um gráfico personalizado, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso pegar aqueles resultados, né? E extrair o que é pico e o que é vale, tá? Então, estou fazendo isso nessas duas linhas. Aqui são os picos e aqui são os vales, né? Como essa lista, né? Ela tem um data frame, né? A gente faz essa comparação aqui, tá? Essa comparação ela vai fazer o seguinte, vai retornar todos os valores onde a coluna pico é igual a true, né? E essa aqui vai retornar todos os valores, todas as linhas, né, onde a coluna vale é igual a true, tá? Eu vou ter os picos e os vales. Eu venho e ploto a minha figura, né? Estou passando os valores da coluna X, valores da coluna Y, né? Que isso aqui vai plotar a minha série temporal, os picos, né?
tenho os valores de x e os valores de y, tá? E aqui eu tenho os vales, né? Os valores de x e de y da variável vale, né? Então esse seria aqui o meu gráfico personalizado, tá? E aqui eu retorno os picos e os vales, caso eu precise utilizar isso para uma outra aplicação, tá? Bom, eu achei mais interessante esse gráfico, né? Esse aqui é interessante que separa as cores, mas é claro que você pode fazer isso aqui também, sem problema nenhum, né? Lembrando que a gente tem essa informação lá nos resultados, tá? Agora eu vou fazer essa detecção em uma outra série temporal, né? Essa outra série, ela tem as temperaturas do ar num certo período também, né? Como eu disse, para a gente não estar importando muito esse período, tá? Então, novamente, né, fiz as detecções dos picos e vales, né? Aqui, ó, eu tenho um pico, né? Eu poderia considerar isso aqui um pico também. Como eu estou utilizando o look a rede igual a 5, eu precisaria diminuir. Vamos ver se ele consegue, né, fazer essa detecção. Ó, nem com essa diminuição ele conseguiu detectar esse pico aqui, ó. Esse ele já conseguiu, né? Aqui também, né? Então, algo que eu poderia fazer nesses casos onde eu diminuo ao máximo e mesmo assim não consigo fazer a detecção de certos picos, era segmentar a minha série, né? O que eu poderia fazer? Ao invés de pegar a série toda, eu poderia pegar uma parte dela aqui, né? Janelar essa minha série, tá? E fazer essa detecção apenas para aqueles pontos. Pode ser que nesse caso dê certo, tá? Tem que ser algo que seria testado. Caso você queira ver algumas implementações desse tipo, tem alguns outros vídeos no canal que faz algo parecido, tá? É estranho, né, que utilizando aqui igual a estaria detectando um vale aqui, né? A gente não consegue ver isso de forma clara, né? Mas aqui teria um vale, né? O que estaria bem estranho, estaria bem no meio de um período crescente da sua série temporal, né? Voltando para 5, né? Ok? Então é bem simples, né, utilizar essa biblioteca. E por fim, a gente vai só calcular as distâncias entre picos e vales, né? Como eu disse, uma das utilidades é você calcular taxas em sinais temporais, né? Principalmente séries biométricas, que é bastante utilizado. Então, nesse caso, basta calcular a diferença de x, né? Diferença dos picos em x e a diferença dos vales em x, né? Lembrando que aqui, ó, pico x e vale coluna x, né? Como está retratado aqui. Veja, eu tenho os picos, a coluna x e vale a coluna x, que está relacionado ao eixo x, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a distância no eixo x. O que eu devo esperar? Bom, se eu tenho algo constante, né? Imagina que eu tenho algo constante o tempo todo. Quer dizer o quê? Que os picos ou os vales, né? Dependendo do que eu estou tratando, eles estão à mesma distância um do outro, né? Se eles não estiverem à mesma distância um do outro, então eu vou ter variabilidade, né? Olha aqui, ó, aqui eu percebo que existe uma certa repetição, né? Mas será que isso é o que eu estou percebendo mesmo? Então, calculando essas distâncias, ela mostra que não é exatamente, ó. Veja que os picos, ó, aqui eu tenho algo constante, né? Aqui também, nesse trecho também, né? Então, nesses períodos que está constante, está indicando o quê? Que a distância entre alguns picos consecutivos, ela se manteve, né? Ou seja, que esses picos ocorreram no mesmo período de tempo. Já quando eu tenho essa variabilidade, quer dizer que isso não ocorreu, né? Ou seja, picos sucessivos ocorreram em períodos diferentes de tempo, tá? Então, a partir daqui também você poderia calcular alguma taxa, né? É claro que essas taxas vai depender da série temporal que você está analisando e assim por diante, tá? Então é isso, pessoal. Isso aqui é a ideia desse vídeo, né? Foi fazer um vídeo bem curto mesmo a respeito da detecção de picos e vales em séries temporais utilizando essa biblioteca, né? Lembrando que você precisa instalar ela, se você for usar ela no Colab, né? Porque ela não vem instalada por padrão, tá? Mas é uma biblioteca bem simples de utilizar, né? Basta você passar o método que você vai empregar. Lembrando que mais informações você pode obter nesse link, tá? Você passa então o método que você quer utilizar e uma
e uma constante, né, relacionada à quantidade de amostras que você está olhando para fazer essa detecção, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhem, deixem seu like caso esse vídeo valha a pena. Até a próxima.